Vamos falar de uma parada aqui que eu não sei se... Como é que foi pra você na época? Como é que foi a parada do doping do Dodô? Cara, é um assunto legal, apesar de ser muito antigo, né? Sim, sim. É legal porque essa semana a gente teve 2 casos. O Manuel O Manuel... Do Fluminense. Do Fluminense. e um jogador do Atlético Paranaense, pegos com a mesma substância, ostarina. Foi o boleto do Internacional. Do Internacional. O Moledo do Internacional. Eu falei... Ostarina. 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 Que é um esteroide, né? Assim, ajuda a aumentar a massa muscular, para a gente Sim. ficar numa linguagem fácil para todo mundo. Eles foram pegos nessa substância. Nós tivemos o caso, por exemplo, do Daniel, no Santos, com uma outra substância, genamira. Que também é para a mesma coisa. Não. Essa tem uma outra finalidade e foi descoberto depois que foi por causa de um suco de fruta de conde. Nossa Senhora. Nós temos o caso do Alexandre no Palmeiras, que foi usando um produto para queda de cabelo, que metabolizado no fígado gerou um metabólito parecido com... E tem como se provar isso? Tem como se provar isso quando você está bem assessorado, né? O Daniel e o Alexandre foram assessorados por talvez o maior nome, talvez não, com certeza, atualmente o maior nome da bioquímica brasileira, que é o Luiz Cameron. Sim. Professor Cameron. Ele conseguiu, apesar de ele ter sido ridicularizado no tribunal brasileiro, que aqui acontece uma coisa muito louca, e aí cai no caso do Dodô. O Dodô, a primeira coisa que no Brasil acontece uma coisa ruim, que difere um pouco de como a WADA, que é a entidade máxima que regula a antidopagem no mundo, ela tem um papel educacional muito forte, muito mais do que policialesco e punitivo. Maravilhoso. No Brasil, é inverso. E contraria, inclusive, a Constituição, né? Na Constituição está escrito que todas as pessoas são inocentes até que se provem que ela é culpada. E aí a gente tem as instâncias. A gente tem o exemplo do presidente da República. Isso. Né? Passou por várias, foi punido e, de repente, anulou-se tudo. Sim. O cara tem que esgotar isso. No Brasil, a ABCD está tentando mudar, melhorou um pouco. O que é a ABCD? A Fala pra ABCD galera é a saber. entidade que regula e controla as avaliações De doping. antidoping. Vamos lá. É a Associação Brasileira de Controle de doping. Controle de Doping. Isso. ABCD. Isso aí. Essa entidade está mudando, ela está ganhando mais o papel que ela deve cumprir, que é de educar o atleta para não cair nessa situação. Mas ela passou muito tempo com um papel muito policialesco e punitivo. Muito julgador, né? Antes de investigador, não é isso? A princípio é assim, o cara é culpado até que prove inocência. É o contrário, da Constituição. da Constituição. O cara é culpado e ele é que tem que provar que é É inocente. cultural daqui do Brasil. Exatamente. É cultural, acaba se estendendo. E com o Dodô aconteceu isso com o Alexandre, aconteceu isso com o Daniel e com todos os outros que tiveram e que vão acontecer ainda. O Dodô foi pego com uma substância, Femproporex, que quando você olha crime, vamos olhar crime, o que motiva um crime? O que fez esse cara cometer esse crime? Boa. O Dodô nunca, no período dele de Botafogo e antes de Botafogo, teve problema com peso. Sempre foi um cara com comportamento atlético, Isso. dedicado, empenhado e tal. Qual a justificativa que o cara teria para fazer uso de uma substância que gera emagrecimento, queima de gordura, entre aspas, se ele não tem esse problema? Ele não precisa disso. O agente motivador desaparece. Não existe. Então, o que a entidade tem que fazer? Pô, se ele não é... A gente entregou essa documentação. Esse cara sempre teve 10%. Na época era 11, 11,5% que a gente queria. O cara tinha 10, 9%. Hoje é quanto? Hoje varia de clube para Varia de clube. clube pra Né? clube. Tem até clube que não encara isso como encara isso sendo como- uma prioridade. Né? Pra você, quanto que é? Eu não Também não vejo. faz Para isso. mim é o seguinte, se o cara desempenha, né? Se ele puder desempenhar mais, com menos gordura, legal. Mas isso não é determinante para o sucesso do atleta. Não vejo assim. O Almir foi um exemplo disso. Um jogador Bududo. teu, né? O cara jogava com 16% de gordura e o maluco que dissesse para ele que tinha que estar com 12% ia perder um centroavante que faz gol pra cacete. Não, eu conheci Faz um monte parte. de E o PC, de né? linguarudo que usava isso como bengala. Então. E no caso do Dodô, ele não tinha uma motivação para cometer o crime, né? Então, aí você já esgota uma. Ó, não tem razão para o cara fazer isso.
Então vamos pensar na segunda possibilidade: contaminação cruzada, onde você compra os teus produtos, Isso. de repente está com uma substância que não era para estar ali, né? Acidental ou intencional. Intencional. Essa é a segunda possibilidade. Isso aí. E a terceira, um erro de medida, que raramente acontece na história do controle de antidopagem, nunca aconteceu. Da contraprova, da diferente da prova. da prova. Enfim, tudo levava a crer que tinha sido um acidente, né? Como da Morren, né? A magia. Magi. Morre Magi. Que foi usando uma pomada depois de uma depilação. Cara, ela queria só não deixar os pelos, né, arrancados ali inflamar. Não tinha nenhuma intenção além dessa. O Dodô não tinha nenhuma razão para fazer isso. O Fempreporex, por exemplo, ele causa tremores de extremidade como efeito colateral. Qual a lógica de um cara que bate com um refinamento, né? A maluco, plástica de movimento que ele tem, bate falta pra cacete, quer a extremidade tremendo. Não faz o menor sentido, né? E o que foi achado nele foi um traço da substância, porque o antidoping, o controle antidopagem, ele faz um teste qualitativo. Um nanograma da substância dá positivo. Eu não sabia. Não é quantitativo, não é pela quantidade. Não é a quantidade que pode ter algum resultado performático. Não. É pela qualidade, pela presença da substância. Então, quando você olha um traço da substância, não vai fazer efeito nenhum na vida do atleta. Então, isso tudo levava a gente a dizer, pô, o cara... Vai ser absolvido, pô. Tem que ser absolvido. Foi tentado isso, né? Aí as investigações levaram para que o laboratório cometeu um erro, houve uma contaminação cruzada nas amostras que foram testadas. O laboratório que fazia a cafeína para nós também fazia Femproporex para algumas clínicas de emagrecimento. Conheço bem. Provavelmente, o que aconteceu? A placa de Petri, que é um pedaço de blindex onde o cara manipula e coloca dentro da cápsula, por isso farmácia de manipulação, Isso. o cara pode ter mexido no Femproporex pela manhã, não pegou a placa e levou para o autoclave para fazer a esterilização, limpeza e tal, deixou a placa ali, o cara olha, nanograma, ele não vai conseguir ver, o cara da tarde, Sim. aí ele joga a cafeína ali em cima e começa a preencher as cápsulas. Ficou uma poeira do Femproporex pela manhã, E o Dodô foi que premiado. contaminou. A gente pegou as amostras seguintes, não achou nada, e nem nos vidros que a gente tinha daquele mesmo lote, tinha também. Então, foi realmente um acidente. O que aconteceu? O atleta é responsável por aquilo que ele consome. Acidental, intencional, não tem valor nenhum. Que absurdo. Ele paga o preço, né? E paga preventivamente. Arouca foi suspenso e depois provou inocência. Alexandre foi suspenso. E como é que fica a vida desse cara? Isso que eu ia falar. Né? Família, filho, escola. Por que um monte de cara que comete algum tipo de crime, seja ele qual for, muitos deles respondem em liberdade? Aqui não. No futebol, no antidoping não é assim. No futebol, o antidoping não aceita. Não Mesmo aceita. que o cara seja examinado, depois ele não tenha nenhum resquício daquela substância nele. Na defesa do Dodô, Olha que loucura. na defesa do Dodô, tinha um cara julgando que morava no meu prédio, em Niterói. Perigosíssimo. Você precisava ouvir o discurso dele. E quando eu, que conhecia ele, ouvi o que foi dito por ele e sabia como ele era do ponto de vista comportamental, social, eu falava, cara, como é que o sujeito pode ser tão hipócrita a ponto de pregar, né, uma atitude, um comportamento, um exemplo de pessoa na sociedade com o que o sujeito fazia no meu prédio, na rua, na comunidade. Bizarro, cara. Não, Bizarro. coisa de louco. E ele acabou pagando um preço muito alto por uma E coisa. o que Dodô ele ficou não teve. suspenso. Não, ele foi suspenso. Foi suspenso o um período tempão. todo. Ele não O foi. período todo. O período todo. O período todo. Como é que Difícil lidar com isso. Isso foi. Você lembra que ano foi isso? 2007, Cuca era o treinador. A gente estava viajando para jogar contra o Goiás quando a gente recebeu a notícia. Não, e o Dodô vivendo um momento espetacular. Não, e aí aquelas Não, teorias das o Iberê falando, a galera não tá ouvindo o Iberê falar, ele já falou, a gente estava liderando o campeonato. Exatamente. Não, então, inclusive, aí por conta dessas teorias de conspiração, surgiu a hipótese que o jogo onde ele caiu no doping foi em São Januário. Nossa Senhora. E o cara que trabalhava no controle antidopagem era
vascaíno. Não. Reconhecidamente. Não, os caras contaminados. Aquelas coisas que também são... E o Botafogo deu uma sapatada no Vasco. Foi. E, de fato, o médico era vascaíno, eu conheço. Sim. Cheguei a me relacionar com ele profissionalmente num ambiente de trabalho. E aquelas coisas assim que são... A teoria da conspiração. São plausíveis, né? Mas Maluco. Não. coisa de realmente criatividade do brasileiro de juntar uma coisa com outra para dizer isso aqui foi... Foi o Rico que puxou essa denúncia. Sim, eu sei que foi. E aí, tipo, ele falou assim, pô, a performance dele contra o Vasco, pô, foi inacreditável. Só poderia Verdade. Essa possibilidade, ela não pode ser descartada. Ela tem que fazer parte do processo investigativo. Isso. Mas ela se perde, porque o controle é rigoroso. Né? Para você burlar isso, você tem que envolver muita gente. Foi, de fato, um acidente de percurso. E quem pagou o preço do acidente foi o jogador. Quando deveria ser o laboratório, ele deveria ter, inclusive, acionado na justiça o laboratório e ser indenizado por isso, se é que a indenização, sob qualquer valor, Pagaria. tem a capacidade de pagar o que Não o cara tem. passou. Não tem. Primeiro Não que tem. o tempo não tem como pegar ele de volta. Mas foi um... Não. Eu lamentei muito porque você assiste como você está da janela vendo um estupro e você não consegue fazer nada porque foge do teu controle. Tirou o Dodô do Botafogo. Tirou o Dodô e o Botafogo do trilho. Essa é a verdade. Surreal. Não, coisa de maluco. E você falando, porque a gente de fora não consegue perceber a profundidade do negócio e o absurdo que é com relação ao não é nem um julgamento, a você ver uma situação que você julga antes de ter certeza que Exato. aconteceu ou não. E eu fui criado num ambiente onde você precisa o tempo todo humanizar os processos e acreditar nas pessoas. Se você não acreditar nas pessoas, é melhor nem começar o relacionamento. Verdade. Então, para mim, o que ele falava era a verdade absoluta. Como foi assim com o Alexandre. Quando o Alexandre falou, Miro, não tomei nada. Eu falei, você usa algum tipo de produto? Eu uso só um shampoo para cabelo. Eu falei, traz para a gente olhar. Porque eu acreditei nele, eu precisava acreditar nele. Entendeu? Senão a gente não consegue se relacionar com as pessoas. Verdade. Se eu for começar uma relação contigo achando que você vai me dar uma rasteira, é melhor não começar. Melhor não começar. Né? E eu penso assim para tudo. E assim a gente conseguiu tocar alguns... O caso do Alexandre foi emblemático, porque ele falou, Miro, não tomei. A única coisa que eu faço é... E a gente foi para o shampoo, identificou o problema. Na época não tinha o Cameron no circuito. O Maglioca levou o assunto para o Rui Cury, que era talvez o cara que mais publicou sobre bioquímica. Ele, pô, é possível essa substância metabolizada no fígado gerar isso. Pegou um lapisinho, fez ponta no lápis, pegou uma coisa. Aqui eu não entendia nada, né? Essa substância aqui, em contato com essa outra, esse hormônio, isso aqui pode gerar isso e vira isso. Falei, caraca, meu irmão, como é que o cara chegou nessa história? Não, e tem que ser premiado o maluco. E aí, quando a gente levou o assunto pro Cameron, falou, Cameron, esse aqui, eu nunca ouvi falar nisso. Mas se foi o Rui Cury que eu vou investigar. E ele pegou os artigos, pegou os livros e falou, é isso. Fez a defesa, um dos caras da ABCD estava sentado assim, ó, virado ao contrário de onde estava a tela de apresentação. Já acabou? Já. Então tá, punido. O Cameron recorreu, junto com a assessoria jurídica, levou para a Suíça, julgou lá. Foi a primeira vez que o caso foi apresentado, a defesa foi feita. 2 horas depois, o Alexandre foi inocentado. Porra, 2 horas depois. 2 horas depois. E o idiota E mudou, inclusive, a forma de avaliar essa substância em função dessa possibilidade. Como aconteceu com a higienamida agora com o Daniel. Também orientação para que os clubes evitem usar fruta de conde, ata, né? Essas frutas que contêm essa substância e que podem apresentar um problema para o atleta. Eu, na época, estava no São Paulo. E eu falei para o nutricionista, ó, Tira a fruta de tira. Ficava em cima da fruteira, assim, para o atleta passar, pegar e levar para o quarto para comer. Não, pelo amor de Deus. Eu escutava com os Jogos Sul-Americanos um pãozinho que tinha Semente de papoula. Papoula. Entendeu? Isso pegou algumas pessoas. Pegou na época no Rodrigo Souto. Pegou o Zete, Rodrigo eu acho. Souto. Pegou o Zete, goleiro. Pegou É verdade, uma galera. é verdade. Pegou uma galera. Miro,